perca de tempo, abra as vossas Bíblias, Salmo de número 24. O salmista Davi escreve: enquanto os irmãos procuram, quero primeiramente atributar a honra, o louvor, a glória e a exaltação ao nosso Deus. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, que não pôde estar presente por um motivo de força maior. Louvar a Deus pela vida dos meus filhos. Quero agradecer ao anjo da igreja, pastor Flávio, por conceder estar neste altar santo do Senhor. Agradecer ao meu amigo, colega de trabalho, Alisson, irmão na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quantos acharam o texto sagrado? Diga amém. Amém. Glória a Deus. No momento que eu estiver pregando, meus irmãos, você permanece com a sua Bíblia aberta, acompanhando o texto para você ter um entendimento melhor do que vai ser pregado aqui nesta noite, e que você possa sair daqui edificado pela palavra de Deus. Salmos 24. Vamos lá. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção. O Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que buscam a tua face, como Jacó, ó Deus. Versículo 7: levantai, ó porta, os vossos frontões, abre-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Versículo 8: quem é o Rei da Glória? A pergunta é o eterno, o poderoso e valente Deus forte, o bravo das guerras. Versículo 9: levantai, ó porta, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Versículo 10, todo mundo junto. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Todos juntos. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Você sentado, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Meus irmãos, falar do livro de Salmos, livro é este que é conhecido pelos seus poemas, pelos seus cânticos. Quando olhamos para dentro do livro de Salmos, a Bíblia nos arremete a pensar a profundo sobre a grandeza de Deus. O texto sagrado no livro de Salmos, a qual acabamos de fazer esta leitura, no seu capítulo de número 24, vai falar um pouco a respeito de Davi, mas não da pessoa de Davi. Davi, a qual o autor disso que ele escreve, a Bíblia, quando fala de Davi, como é bom ver Davi, um menino que veio dos pastos de Belém, filho de Jessé. Bem sabemos a história de Davi. Israel, quando não tinha ainda um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Um governo fundado por Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, no seu capítulo de número 8, no livro do profeta Samuel, o seu primeiro livro, aonde eles disseram: olha, queremos um rei, a qual exerça justiça e autoridade sobre nós, porque
Neste período, Samuel se encontrava velho demais. Os teus filhos, Joel e Abias, estavam perdidos, estavam pervertendo a lei e o direito do povo de Israel. Então, eles vão até Samuel em Ramá. Então, quando eles dizem para Samuel: queremos um rei que exerça justiça e autoridade sobre nós. Mas o que acontece? Samuel consulta a Deus e Samuel diz o que Deus fala para ele. Deus agora, usando Samuel, fala para ele: olha, vocês querem um rei, mas o rei vai à frente de vocês. O rei tomará as suas filhas como perfumista. Agora o rei irá diante de vocês. Vocês querem um rei? Sim, queremos um rei. Então, quem aparece como rei de Israel? O primeiro rei de Israel. Aparece Saul, entrando no cenário do povo de Israel. Agora, Saul já reinando há muito tempo, Saul desobedece a ordem de Deus. Mas o que acontece é que Saul preferiu sacrificar do que obedecer. Oh glória! Então olhamos para Davi, um homem valente em batalha, aonde também enfrentará o Golias. 1 Samuel capítulo 17, Golias com sua armadura prendado em guerra, aleluia, pelo lado dos filisteus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Davi fala que vai em nome dele, pelo Deus vivo de Israel. Falar sobre Davi, como é bom ver Davi bailando na presença do Senhor. Como é bom ver Davi reinando o governo de Israel. Como é bom ver Davi com toda a coragem, com todo o vigor, coordenando o povo de Israel. Mas, olhando para dentro do livro de Salmos, tirando agora um pouco a pessoa do personagem Davi, olhamos para Salmos, vemos que Salmos é um devocional do louvor do povo de Israel. Vemos que Salmos agora, aleluia, é um livro composto por poemas, por cânticos. E dentro do livro de Salmos, a tradição judaica vai dizer que Salmos, capítulo de número 24, foi agora escrito por Davi. Por que escrito por Davi? Estudiosos vão dizer que Salmo capítulo 24 acontece por causa de uma experiência comportamental de Davi, aonde Davi agora, em 2 Samuel capítulo 6, Davi está com o intuito. Qual é o intuito de Davi em 2 Samuel capítulo 6? É resgatar, é trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Mas tem um porém: a arca da aliança não estava na mão do povo de Israel. O intuito era buscar a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas o que acontece? Quando Davi chega para buscar a arca da aliança na casa de Abinadab, um dos seus filhos agora, por nome de Uzá, e Uzá no hebraico significa força. Um dos teus filhos agora ele vai carregar a arca sobre um carro de boi. Oh glória! A palavra arca, que no hebraico significa tevá, tevá que significa palavra. Ou seja, agora o intuito de Davi não é apenas só trazer a presença para o culto, mas o intuito de Davi é resgatar a palavra de Deus para dentro de Jerusalém. Oh glória! O intuito de Davi é trazer o alimento para o povo, aquilo que o povo necessitava. Este era o intuito de Davi, era de resgatar as santas escrituras. Aleluia! Mas tem, porém, quando eles pegam a
aliança, eles estão voltando para dentro de Jerusalém. Um dos bois que carregava o carro que transportava a arca da aliança passa por um buraco. E o que acontece? A intenção de usar é estender a sua mão para que a arca não caísse no chão. Imediatamente Uzá era fulminado, porque, aleluia, começaram o protocolo errado de carregar a presença de Deus, porque o certo era os levitas carregarem a arca, como está na lei de Moisés, como está no Pentateuco, escrito por Moisés. E quando eles vão levar esta arca, eles não estão com as suas vestimentas sacerdotais. Quando eles vão levar esta arca, a palavra tinha que ser carregada nos ombros e não no carro de boi. Então o que acontece? Dá ruim. Todas as vezes que eu e você tentamos carregar a palavra de Deus de qualquer forma, trazemos para a nossa vida morte. Oh glória! Eu não sei o que você entendeu o que Paulo diz, que o salário do pecado é a morte. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer como você tem carregado a palavra. Oh glória! Será que você tem seguido aquilo que está no Pentateuco? Aleluia! Sabe por quê? Eles tinham que estar com as suas vestimentas sacerdotais. E cada vez que eles andavam, eles davam 3 passos e sacrificavam ao Senhor. Aleluia! Esse foi o intuito de Davi escrever este salmo, capítulo de número 24. Oh glória! Este salmo, aonde também é conhecido como salmo litúrgico, porquanto celebra a entrada da presença de Deus dentro de Jerusalém. Salmos também, aonde aponta para a pessoa de Cristo. Glória a Deus. Quando lemos Antigo Testamento, Novo Testamento, nós vamos ver que está conectado a Cristo. Oh glória! Porque agora Davi escrevendo este salmo, nós vemos que tem 16 salmos, a qual são messiânicos. Entretanto, é importante lembrarmos que quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, se olharmos o Salmo de capítulo 22, você voltando à folha da tua Bíblia Sagrada, na página anterior, você vai ver que no Salmo de capítulo 22, a Bíblia ela vai estar dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? No seu versículo de número 1, aonde é a 4ª palavra de Jesus, lá em cima no Calvário, aonde ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Se você olhar para Salmo 23, vai estar falando do bom pastor. Oh glória! O bom pastor aponta para onde? Para o Novo Testamento. João capítulo 10, versículo 11, aonde ele diz que ele é o pastor, que ele é a porta. Oh glória! Se você olhar agora, Salmos capítulo 24, também aponta para a pessoa de Cristo. Mas eu não quero agora aprofundar neste pedaço. Vamos começar trabalhando no seu capítulo 24, versículo de número 1. Porque se lermos o Salmo capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, nós vamos ver que nós temos uma trilogia da pessoa de Cristo. Todos estes 3 salmos estão apontando para a pessoa de Cristo. Oh glória! Então nós vemos o Salmo 23, fala de Jesus como o bom pastor, que nos guia, nos sustenta, está conosco. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por nós. Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e todos habitantes que moram nela. Oh glória! Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Me falar da criação do Senhor.
Bem sabemos que o Senhor é a terra, Ele é o possuidor de todas as coisas. Primeiramente, é bom lembrar que Deus inspira Moisés, na pessoa bendita do Teu Espírito Santo, para escrever 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Quando olhamos para esses 5 livros, voltando para o livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E sabemos que quando Deus ele faz a criação, agora Ele vai criar o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Criou Deus o homem conforme a sua imagem e sua semelhança. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos no plural, porque é a criação divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Oh glória! Quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que agora o homem ele é criado. Quem que foi criado? Adão. Adão, que no original a etimologia da palavra hebraica é tirado da terra. E agora, quando Adão é criado, não tem ninguém compatível a Adão. E a Bíblia agora vai dizer que Deus dá uma auxiliadora a Adão, uma adjuntora. Então, Adão é posto em sono profundo, é retirado uma de suas costelas. A Bíblia não cita se é do lado direito ou se é do lado esquerdo que uma das suas costelas é tirada. Então Deus cria Eva. Eva, que significa aquela que gera, a vivente. Ou seja, quando junta Adão, que significa tirado da terra, Eva, a vivente, a que gera. Deus não está só unindo pessoas, mas está unindo uma terra que tem vida. Por isso que homem com homem não gera, não tem como terra com terra gerar. Por isso que, aleluia, mulher com mulher não gera, porque há um propósito de Deus, tem que ser uma terra vivente. Aleluia. Vemos que o salmista acompanha a mesma linha de raciocínio de Moisés. Por quê? Porque ele fala: o Senhor é a terra e todos os habitantes. A terra foi feita primeiro, depois foi feito Adão. Então, nós vemos que um dos primeiros motivos da terra ser do Senhor é porque Ele é dono, Ele que a criou. O segundo motivo da terra ser do Senhor. Qual o segundo motivo? É por causa do motivo de redenção. O que é redenção? É tirar o escravo da vida de pecado. Oh glória! Embora a humanidade que vivemos está ao oposto de Deus, embora a humanidade corrompida que vivemos está cada vez pior, mas existe um segundo plano. Porque nós somos do Senhor, por causa do sacrifício no Calvário. Glória! Romanos 3:24 vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Oh glória! Por isso somos do Senhor. Eu acho que você não entendeu, porque somos do Senhor, por causa do motivo que Ele é o Criador e por causa do sacrifício de Cristo no Calvário. Cristo é aquele que é conhecido como a pedra angular na carta de Pedro. Agora Jesus Cristo vai dizer em uma história, aleluia, não dentro da Bíblia, porque Ele é chamado de pedra angular. Nos tempos antigos, os construtores pegavam as pedras para formar as construções, e quando eles iam formar
angular. A pedra angular dava alinhamento, a pedra angular dava medida. Aleluia! A medida e o alinhamento que a igreja precisa, aleluia, não está lá fora, está na pessoa de Cristo. O que a igreja precisa está aqui dentro, não está lá fora. Aleluia! O alinhamento e a medida que o crente precisa não está no copo de cerveja, está na palavra de Deus. O alinhamento e a medida que a igreja precisa não está no maço de cigarro, está na palavra de Deus. O alinhamento que a igreja precisa, aleluia, não está na prostituição, não está em uma vida profana, aleluia, mas está na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O alinhamento e medida que a igreja precisa está na palavra de Deus. Glória. Versículo 3 e 6. Versículo 1 e 2 fala da criação de Deus. Versículo de número 3 a 6, na sua Bíblia, no Salmo 24, fala do servo, fala da intimidade. Versículo de 7 a 10 fala do seu poderio, do seu senhorio, fala quem ele é, fala um dos atributos de Deus. Versículo 3: quem poderá subir ao monte do Senhor? O salmista deixa uma pergunta: quem poderá ficar de pé no seu santo lugar? Versículo 4, ele dá a resposta: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Quando a Bíblia fala de mãos, ela está falando das suas atitudes. Quando ela fala de coração, ela está falando do seu intelecto, do seu pensamento. Então, nós vemos que quando ele pergunta quem pode ficar de pé no Monte Santo do Senhor, ele dá as características daquele que pode ficar de pé no Monte Santo do Senhor. Precisa ter as mãos limpas, um coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Mãos limpas, atitude, coração, pensamento. Então, como nós vimos para a casa de Deus tão poderoso, que sonda, que esquadrinha os nossos corações, mas ao passar do dia, estávamos com o coração sujo. Mãos limpas, atitude. Não adianta eu vir e querer prestar uma adoração profana se meu coração estiver sujo. Este não ficará na presença de Deus. Meus irmãos, Deus não se impressiona com a forma que nós adoramos. Ele se impressiona com quem está dentro. É do lado de dentro que ele se impressiona. Ele se impressiona com o que está dentro de nós. Jeremias capítulo 4, versículo 4: se circuncidardes o vosso coração e se voltardes para Deus. Ou seja, a circuncisão no tempo antigo era o que acontecia no 8º dia de vida de um israelita. Quando Paulo ele chega agora na carta aos Gálatas, a Bíblia ela vai dizer que Paulo sobe mais uma vez em Jerusalém, acompanhado de Barnabé. Pedro está sentado fazendo uma refeição juntamente com os gentios. Os gentios são aqueles que não são de Israel. E a Bíblia vai dizer que agora, quando chega os da parte de Tiago, Pedro começa a se retirar. Então Paulo, vendo o comportamento de Pedro, fala: Pedro, como pode você, judeu,
mas tem comportamento de gentil. O que Pedro tem? Mãos, atitude. É judeu, mas o seu comportamento é de um coração sujo. Ô glória, deixa eu trazer para os dias de hoje. Como pode, Pedro? Você é crente, mas seu comportamento é de um profano. Como pode, Pedro? Você é crente, mas o seu comportamento, a sua conduta, a sua ética é do jeito de um idólatra. Ô glória. Mas o salmista, ele deixa bem claro: os que podem subir a morada santa do Senhor são aqueles que têm o seu coração puro, aqueles que não juram dolosamente, aqueles que não se entregam à falsidade. Qual falsidade que o salmista está falando? A idolatria. Aqueles que não se entregam à idolatria. Oh, glória! Versículo de número 5: este receberá do Senhor a bênção, o Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes, versículo 6, são aqueles que o buscam e procuram a tua face, como Jacó. Falar de Jacó: homem é este, irmão de Esaú, aonde rouba o direito de primogenitura do seu irmão. Gênesis capítulo 27 vai dizer que Jacó, agora, quando ele foge da presença do seu pai Isaac, por agora roubar o direito de primogenitura do seu irmão, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jacó coloca a cabeça sobre o travesseiro de pedra, ele fugindo do seu irmão Esaú. E quando ele coloca este travesseiro, ele tem uma visão divina do que? Uma escada aonde tinha anjos descendo e subindo, transladando na escada. E a Bíblia Sagrada diz que quando estes anjos desciam e subiam, a escada tocava na ponta da terra e a outra ponta da escada tocava no céu. Ou seja, quem é a escada? A escada é Cristo. Oh glória! A escada é Jesus Cristo. A escada é Ele, porque é Ele que nos conecta ao céu. Oh glória! É Ele que nos ajunta a Deus, porque não sabemos orar. A Bíblia diz, aleluia, que é o Espírito Santo que leva até a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, a qual é o nosso advogado, que intercede por nós, que fala com o Pai. E por isso temos comunhão com Ele. Por isso que você tem comunhão com Ele nesta noite, meu irmão. É o sacrifício do Calvário que te faz ter comunhão. É o sacrifício de Cristo que te traz vida. E vida é esta com abundância. Aleluia. Para finalizarmos, versículos 7, 8, 9 e 10. Levantai, ó porta, os vossos portões. Abre-se, ó antigo portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o Poderoso, o valente Deus forte e bravo de guerras. Levantai, ó porta, os vossos portões. Abre-se, ó antigo portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Há um contexto histórico do judaísmo dentro desses versículos 7, 8, 9 e 10, aonde vai dizer que nos tempos antigos as muralhas de Jericó, as cidades eram muradas. Podemos ver isso no livro de Neemias, podemos ver isso no livro de Esdras. E essa cidade com suas portas eram grandes, mas as portas elas não se abriam, elas caíam. E estas portas tinham grandes portas. E quando um rei tentava tomar a cidade, eles viam, eles cortavam essas portas. E quando cortavam essas portas, as portas abaixavam rapidamente. Mas tinha um arauto que vinha gritando: Maranata, Maranata, Maranata.
eles tinham duas opções: ou eles deixavam o governo deste rei entrar, ou eles abaixavam a porta. A igreja teve duas opções, mas a igreja optou em aceitar o seu governo. A igreja optou pelo governo de Cristo. Oh glória! Por isso que hoje o Espírito Santo Consolador, ele habita no meio de nós. Aleluia! O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 3:20. Aleluia! Deixa eu trazer para o lado humano. Vamos supor que essa cidade somos nós. Aleluia! Ele está na nossa porta, querendo governar. Ele está na porta do seu coração nessa noite. Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Ele está batendo. Apocalipse 3:20. Se abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Você tem a opção de fechar a porta e você tem a opção de abrir a porta. A escolha é sua nesta noite. É você que decide se ele vai fazer morada permanente ou se você quer uma vida promíscua de qualquer forma. É você que decide se você quer o governo de Deus ou o governo do mundo. A escolha está em suas mãos. Aleluia! Agora deixa eu trazer para dentro do contexto da pessoa de Cristo este Salmo 7, 8, 9 e 10. Atos capítulo 1, versículo 11, aonde vai dizer: varões galileus, este mesmo Jesus que vocês estão vendo ser elevado sobre as nuvens, ele voltará. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Obrigado. Em Atos dos Apóstolos, aonde iniciou a igreja primitiva, vai dizer que Jesus, depois da sua ressurreição, Lucas, o grego, escreve que ele ensinou durante 40 dias e 40 noites. Mas ele disse: não se ausente de Jerusalém. Aleluia! Eis que enviou a promessa do Pai. Oh glória! Permanecei em Jerusalém. Jerusalém, que no hebraico é casa do pão. Oh glória! Quem permanece na palavra, esse ainda tem vida. Oh glória! Sabe por quê? Ele está se alimentando. Aleluia! Quando olhamos para os evangelhos, Jesus se apresentando em Mateus, aleluia, como rei, em Marcos como servo, em João, aleluia, como filho de Deus, em Lucas como filho do homem. Nós vamos ver que no evangelho de João, Jesus disse 7 vezes: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Oh glória! O eu sou está aqui nessa noite. Eu não sei se você entendeu. O eu sou está aqui. E no hebraico é Erie, Axé, Erie. Eu sou o que sou. Ele é quem era, ele é quem é, ele é aquele que há de mim. É ele que tem os narcisais. Aleluia! Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses disse, capítulo 2, versículo 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não teve como sua usurpação ser igual a Deus, mas despiu-se da sua glória, se torna em forma de servo, a qual Deus lhe deu todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra, para que todo o joelho se dobre, para que toda a língua confesse que só Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele o Rei da glória. Ele está aqui nessa noite. Olha ele, ele está aqui nessa noite. É ele o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. É o Deus vivo, Deus forte, Deus poderoso. Aleluia. É o Rei da glória. Esse é o Rei da glória. Aleluia. Ele é o Rei da glória. Agora imagina
portas formosas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, aleluia, ó portas. Versículo 7, levantai, ó portas. Sabe por quê? Aleluia, a porta não comporta o tamanho de Cristo. Oh glória, levantai portas, que entrará o Rei da Glória. Ele está aqui nessa noite, meu irmão. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Ele está aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Ele está aqui. Aleluia. Ele está renovando vidas aqui nessa noite. Ele está capacitando pessoas aqui nessa noite. É pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra. Ele ressuscita a vida. Aleluia. Lembra o que ele disse para Marta? João capítulo 11. Marta, se creres, verás a glória de Deus. É pelo poder da palavra. João 17:17. Santificai-vos na verdade. A verdade é a palavra. Aleluia. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada dessas coisas teria sido feito se não fosse por Ele. Aleluia. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Aleluia. Paulo disse, escrevendo para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra dentro de tempo e fora de tempo. Aleluia. Hoje você foi capacitado pelo poder da palavra. Aleluia. Se põe de pé nessa noite. Aleluia. Você tem uma missão nessa noite, de deixar o Rei da Glória te governar, ou você levar uma vida de qualquer forma. Aleluia. Senhor, soberano Deus e eterno Pai, Pai da suprema graça, que estamos diante da Tua presença. Senhor, queremos enaltecer e engrandecer o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, dizer que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, te pedimos, ó Deus, que nesta noite, onde a Tua palavra foi apregoada, pessoas não venham sair daqui da mesma forma, mas venham, ó Pai, sair renovada pelo poder da Tua palavra. Aleluia, oh glória. Pode dar lugar aí no fundo aí, varão. Obrigado. Aleluia. Mas venham sair renovados pelo poder da Tua palavra. Aonde, ó Senhor, estiver alguém enfermo, seja curado agora, Deus. Aleluia, seja renovado agora. Aonde, ó Deus, tiver alguém batizado com o Teu Espírito Santo, venha trazer vigor, venha trazer alívio, venha trazer refrigério. Senhor, aonde, ó Deus, tem uma mãe necessitada e um pai necessitado de oração, alcança, porque o Senhor, ó Deus, nessa noite, operou